Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar o podcast para vocês, o episódio de Burnout, onde vocês votaram no nosso Instagram, entre algumas opções que a gente selecionou, lembrando que essas opções são enviadas também por vocês, né? E o ganhador dessa semana foi o Burnout, tá? Então, aproveitando, se vocês ainda não nos seguem no Instagram, é @psicoessencial. Sim. Oi, gente, como vocês estão? Já estava com saudade de gravar podcast, porque eu e a Ju já estamos mais tranquilas para gravar, porque quando nós vamos gravar outro tipo de coisa, no caso, antes, não foi. Por isso que hoje está sendo até mais tarde o podcast, né? Mas vamos falar sobre burnout, onde vocês votaram na caixinha, eu acho que, se eu não me engano, era 4 opções, né, Ju? Eram 4. 4, então esse ganhou, então realmente é bem significativo. Mas vamos lá falar dessa síndrome, né? Que a gente só fala assim, nós falamos muito de transtorno, hoje nós vamos falar de síndrome. Que muitas pessoas confundem com o burnout, com a depressão, uma ansiedade, onde a pessoa pode ter uma junção dos dois ali. Tanto que burnout é muito focado na questão trabalhista, na questão ocupacional. E as pessoas começaram a falar um pouco mais de burnout na época da pandemia, né? Principalmente, mas burnout se fala há um bom tempo, mas por conta dos médicos, dos enfermeiros, onde eles estavam trabalhando em uma exaustão muito grande. Então, acredito que teve uma força maior falar de burnout nessa época. Então, eu acredito que quando a gente pensa em trabalho, é aquela questão. Como que eu não vou trabalhar, né? Sendo que a minha função ali é trabalhar o tempo todo. Eu sei que o trabalho ele é muito valorizado por todos nós, sim. E parece que a gente tem uma dívida, às vezes, com o lugar que a gente trabalha. Sim. Né? Então, parece que a gente doa a nossa vida para esse trabalho. Então, sim, se torna muito exaustivo. Então, você está trabalhando por um objetivo ou você está doando a sua vida para esse lugar? Esse é o ponto principal, se pensar. Que burnout é o excesso. É o excesso de trabalho. É chegar ao ponto de exaustão. Eu falo assim que às vezes pensar no domingo, chegar no domingo à noite e a gente não querer que chegue a segunda. Não por preguiça, porque aquela preguiça de, né, tá acabando o domingo. É normal, né? Você fala, preguicinha. Sim, que é totalmente normal, mas é aquela questão de ser pesado, sabe? Da pessoa ter um sintoma para chegar a esse ponto. Então, é algo que tem que sim ser falado. Eu sei que não está no nosso manual de transtornos mentais, tá no CID-11, mas é muito importante pensar isso. É você sair do trabalho e sentir um alívio tão grande que você não quer voltar mais, sabe? Então, esse desânimo é muito grande, a pessoa se torna muito negativa, né? A pessoa se torna negativa, a pessoa tem dificuldade de se relacionar dentro do trabalho, pode criar também essa questão de ter, como se fosse sintomas depressivos, a pessoa se torna muito negativa, a pessoa pode ter uma crise de ansiedade. Então, sim, e de novo, não, às vezes as pessoas acham também que é só o trabalho, mas existe também a vida pessoal, né, Ju? É um equilíbrio, na verdade, né? A Rô falou da pandemia e eu acho interessante porque também tem essa junção para nós, pessoas ali que não são voltados para hospitais, enfermeiros também, porque a pandemia fez com que a gente saísse do nosso ambiente físico ali do trabalho, né, que a maioria trabalhava 100% presencial, e ficamos 100% alocados dentro de casa. Então a gente ficou todo o cenário voltado para dentro de casa, muitas vezes ali presos, né, com outras pessoas que a gente tinha pouco contato, né, então por isso que tiveram vários casamentos, esses relacionamentos que tiveram um desgaste, inclusive, e também a preocupação com a pandemia em si. Sim, eu acho que as pessoas descobriram, né? Eu acho que as pessoas descobriram que tinham família, as pessoas descobriram que tinha saúde mental, existe a saúde mental. Sim, sim.
E dentro desse cenário de você trabalhar 100% dentro de casa, com uma pandemia acontecendo, com relacionamentos ali, né, as pessoas já à flor da pele, gerando ali um atrito e tudo mais, as pessoas foram ficando cada vez mais voltadas também para o trabalho. Como a Rô falou, não é que não se falava e que não tinha, né, essa síndrome antes, mas acho que foi um tum, né? A pandemia trouxe ali um grande prejuízo, porque de fato, antes você tinha um horário, por exemplo, para sair do serviço, que você, tudo bem, hoje eu preciso ficar 30 minutinhos a mais, ainda dá tempo de eu pegar meu ônibus, ou fugir, de repente eu fico 30 minutinhos para fugir do trânsito, mas em casa, o céu é o limite, né? Sim. Você já tá em casa. Você vai ficando, vai dando conta de mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa, e vão mostrando serviço, e vão mostrando que eu posso, que eu consigo. Até quando a gente consegue manter isso? E é aquela questão, né? O celular sempre está disponível, né? Então eu vou mandar mensagem, vai para ver amanhã, mas às vezes a pessoa não vê amanhã. Então, e tem um agravante aí, né? Quando nós falamos sobre isso, que é quando passa, o trabalho passa a ser um validador. Então, tudo que eu faço só é bom se é para o trabalho, porque existe alguém falando que está bom. E não existe outra possibilidade de falar sobre validação. Então, sempre é outra pessoa. Mas a gente tem que pensar o seguinte também, que isso é muito ambiental, né? Existe também empresas que, como posso dizer, que aproveitam, né, dessa exaustão, dessa doação. Sim. Mas também o quanto nós também reforçamos o comportamento das outras pessoas. Porque eu entendo que é uma via de mão dupla. Eu passo a carga para você e você também aceita. E aquilo vai virando uma rotina, já não é mais uma exceção. Então como a gente fala, nós falamos, o trabalho fala que você é bom ou não, te destrói. Nós temos que trabalhar porque todo mundo tem objetivo, nós queremos comprar coisas, temos que comprar coisas para comer, tudo certo. Mas até que ponto? Eu acho que a gente esquece que existe limite em tudo que a gente faz. Eu acho que precisa ter limite em tudo que a gente planeja para nossa vida ou tomada de decisão. Porque não dá para doar as nossas vidas para o outro. Nós temos controle sobre ela, mesmo que a gente não perceba em primeiro momento. Mas o quanto você vai reforçar a situação, né? Porque sim, nós reforçamos. Nós temos um pezinho ali também nesse comportamento. Então não é só a empresa. Então até que ponto você se valida diante as suas atividades? Esse é o ponto principal, acredito. Né? Então, porque a gente às vezes só aponta a empresa. Mas existem empresas que gostam. Sim, né? Mas como a Rô falou, é isso. A gente vai precisar também impor esse limite. Sim. Porque eu sempre falo, equilíbrio. Você, dependendo da situação, você vai precisar ficar uma vez ou outra a mais, ou pegar uma atividade ou outra a mais, porque, sei lá, fulano tá de férias, ou, sabe, estourou alguma coisa que a gente precisa apagar o incêndio. Só que são momentos. Outra coisa é quando isso aqui já não é mais uma exceção, é a sua rotina agora. Você apaga todos os incêndios, você fica todos os dias até mais tarde, você está respondendo o WhatsApp meia-noite, você está trabalhando todos os finais de semana, você está dobrando o seu horário, aí já é uma rotina. Sim. E sua vida? Pois é, né? E sintoma não pode ficar doente porque tá errado, né? Não pode ter uma vida fora porque tá errado, né? Você dormir mal porque você está preocupada com o que você vai fazer amanhã ou estar naquele ambiente amanhã. Então, assim, quanto que vão acontecendo vários gatilhos para você ter medo e ter essa dificuldade. Tanto que isso impacta muito também na relação com as outras pessoas, porque você está tão exausto que não quer conversar com ninguém. Você não se comporta da mesma forma que você chegou. Sim, nós mudamos também, porque vamos lá, vamos pensar que experiência, todo mundo é muito bom, todo mundo é muito feliz, né? Mas assim, o quanto que nós mudamos, até mesmo a forma que somos, por conta disso, porque tá exaustivo.
Pensando na parte da empresa, quanto que essa empresa em nenhum momento parou para pensar que por que as pessoas estão tendo muito burnout? Será que também não é a política da empresa? Será que também não é a cultura da empresa? Sim. Porque eu acredito que existem já muitas profissões que exigem muito mais, sim, das pessoas. Eu acho que nem nós da saúde, vamos falar da saúde que eu acho que é muito mais fácil falar. Nós temos pacientes que demandam muito mais, então existe sim uma preocupação a mais, mas sim nós temos que ter vida, porque em algum momento nós temos que nos desligar, porque senão nós não ajudamos ninguém. E é isso que estava acontecendo também na pandemia. As pessoas não tinham vida. Elas estavam longe das suas famílias, elas estavam longe dos seus amigos. Elas estavam vivendo ali em um ambiente que não tinha... A gente não sabia em que momento que a pessoa podia partir ou não. As pessoas, às vezes, não... Ou uns profissionais também adoeciam. Então, sim, foi voltado muito essa ideia de olhar para o outro de uma maneira humana e não uma máquina. Mesmo as pessoas se comportando como. Então, por isso que eu acho que a pandemia para a saúde mental também foi um marco. Como eu falei, como a Ju falou, né, as pessoas começaram a conhecer as pessoas que moram dentro da sua casa, porque muita gente não conhecia as próprias famílias. É verdade. Né? Então, começaram a conhecer pessoas que se relacionavam, mas não conheciam. E aí as pessoas começaram a entender o que é saúde mental. Eu acho que foi um marco bom, se a gente for pensar em situação, para as pessoas se conhecerem, para as pessoas buscarem ajuda, que muitas vezes elas estavam se escondendo atrás do trabalho. Sim, e nunca foi tão falado sobre saúde mental como nessa época. Né? Tanto que, sim, muitas pessoas começaram a procurar a terapia online. Houve um aumento na terapia online. Até porque algumas empresas entendiam que por você estar em casa, você estava disponível muito mais do horário do que estando na empresa. Né? Você não precisa pegar, como a Ju falou, não precisa pegar ônibus. Você já tá lá. Assim, você levava 2 horas para chegar na empresa, então essas 2 horas eu posso aproveitar, ó. E aí vem a parte do limite, né? Eu preciso entregar aquele negocinho ali, então eu vou antecipar o meu horário, eu entro 1 horinha antes e já faço. Então, se você fosse entrar, sei lá, seu horário era 8, aí entrava 7, aí na hora de sair já tinha uma outra demanda, você já não saía mais 5, saía 6, 7, 8. Sim. Por quê? Porque você já tá dentro de casa. Sim. Os grupos do WhatsApp não passaram a ser de recado, passaram a ser de muita demanda. Sabe? Então, assim, as pessoas começaram, sim, a ter os sintomas. Como nós falamos, o quanto é difícil. Vamos pensar numa trajetória. Você sair de uma exaustão, você chegar na sua casa, vamos pensar, até mesmo sem pandemia, chegar na sua casa cansado, e ter uma preocupação tão grande de ter que voltar para aquele ambiente onde você não come direito, onde você não dorme direito, onde você já acorda mal-humorado, onde a gente já tem um pensamento pessimista. Nós vamos trabalhar nesse lugar, não consigo me relacionar o suficiente porque eu continuo com essa exaustão e eu não vejo a hora de chegar sábado e domingo porque eu quero ficar longe. Não é que eu quero descansar. Eu quero ficar longe desse ambiente, eu quero ficar longe das pessoas, eu quero ficar longe de tudo. Você acaba até mesmo se isolando porque você está exausto. E aí até pode dar uma melhorada, mas ainda você está exausto. Sim, assim, é tão intenso isso que a gente está falando de um único modelo de trabalho, segunda a sexta, né? Fora outros que existem, mas vamos pegar esse que é o mais comum ali para entender, né? Trabalho excessivamente, segunda a sexta, assim, incansavelmente. Eu dobro todos os dias, eu chego em casa, tem mensagem, aquela loucura e aqui tudo mais, cansaço. Já não durmo direito durante a semana, porque, como a Rô falou, né, já tô preocupada com aquela outra demanda que eu preciso entregar, com aquela outra que não é para amanhã, mas eu já tenho que me preparar para entregar na sexta. Então, aquela loucura, né, durante a semana. Aí, final de semana, é igual um celular. A gente é igual a bateria de um celular. Já tá no 0%. E aí você precisa conectar. Sim. Mas vai ter um aniversário, vai ter alguma coisa, você não tem energia. Você precisa se conectar, literalmente, para poder recarregar.
Só que o cansaço é tanto que quando chega domingo à noite, você não recarregou ainda. Sim. Vai virar uma bola de neve. E aí... E aquilo vai se estendendo, se estendendo. E aí que existem as fugas, né? E a gente tá falando ainda de trabalho de segunda a sexta, que nem a Ju falou. E também a gente pode estender essa questão de quem é cuidador, né? Quem tem essas duas jornadas, onde tem uma casa e ainda cuida, né, de uma pessoa. É muito exaustivo, porque não tem hora para acabar. É o dia inteiro, literalmente, em alerta o tempo todo com uma pessoa. De novo, voltando para nós temos pacientes que têm uma demanda muito grande, mas ainda assim nós temos que ter um limite. E muitas vezes as pessoas também não sabem. Um médico que tem um paciente que está muito grave, às vezes não é um, são vários. Então ele tem que ter esse limite, ele tem que ter um distanciamento, porque senão não funciona. É nos tornar tão cansados que não funciona mais, não tem como mais. Chegar ao ponto de parar para ler, parar para descansar, para deitar e dormir. Você deita e assim, de uma maneira tão cansada, você acorda cansado. E realmente. Aí por que entra a irritabilidade? Porque o sono é um regulador de humor. Quem regula o seu humor muitas vezes é o sono. E aí vem o acúmulo das medicações, né? Que para dor de cabeça, dor nas costas, para ansiedade, para depressão, por aí vai. Tá tudo. E o quanto é difícil pedir demissão para uma coisa que te valida. Qual que é o seu significado depois disso? Acho que uma das frases mais utilizadas, se a gente for falar sobre burnout, é eu preciso fazer, eu preciso entregar. É minha essa responsabilidade, mas é sua mesmo da empresa. Sim. É sua mesmo é da área. É uma demanda que você tem que entregar, ou você assumiu para você, ou estão te entregando algo que não é seu. Pois é. É o acúmulo de demanda, achar que pode fazer muitas coisas para agradar o outro ou receber um parabéns, e não é. Tem pessoas que ainda assim têm essa escolha, ainda conseguem, né, se organizar, pedir uma demissão. E eu entendo que muitas pessoas não podem, né, não podem porque só tem aquilo. Então, às vezes é nós que precisamos mudar, porque a empresa não vai. Se ela não observar qual que é a deficiência dela, ela não vai mudar. Então, assim, imagina um telemarketing, uma pessoa que tem, vamos pensar assim, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com reclamações, com demanda, ela não consegue saber que aquela reclamação não é dela e sim da empresa, o quanto que um telemarketing se torna muito mais acumulativo e muito mais cansativo. Muitas vezes não é que para você dar certo trabalhar no telemarketing, que para mim vai dar. Então não dá para existir o julgamento, porque querendo ou não nós temos história. Então não quer dizer que eu sei lidar muito bem com crítica e outra pessoa não consegue e ela tem que lidar com isso. Não é bem assim. Nós não temos que querer nada, nós temos que entender o que nós somos. Né? Então não é o que eu devo fazer, é o que eu posso fazer hoje. Tem essa diferença. E o burnout a gente esquece que a gente tem escolha. Parece que não temos. Vivemos presos. Nos mantemos na pandemia, sem escolha nenhuma de sair. Exatamente. O que a Rô falou, acho que é muito importante, porque a gente se coloca ali nesse cenário do burnout, a gente está vendo de fora, né? Mas as pessoas, existe essa comparação mesmo com o outro. Então é como se fosse eu e a Rô, né? A gente faz a mesma atividade, na mesma empresa, no mesmo setor, mas a Rô dá conta. Então eu tenho que dar. Mas a Rô é a Rô, é o que a Rô falou. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua história. E a gente, por entender que o outro dá conta, a gente se força a dar conta também. A gente se impõe, é um peso nosso, né? A gente coloca essa pressão para que eu preciso dar conta também, já que o outro dá. Né? Como que o outro vai me avaliar, né? Nesse sentido de todas as outras pessoas da área estão dando conta, conseguem e eu não. Sim. Então eu não sou boa. Então eu tenho que ficar aqui pro resto da minha vida. Sim. Como que fica, né? E novamente, por que está doando a sua vida para esse trabalho? Será que não entra outras validações na sua vida, somente o trabalho?
sabe? Como a gente fala, e como quando nós falamos assim de relacionamento, então quando o relacionamento acaba, você acaba também, né? Porque assim, nós temos que ter vivências e as pessoas esquecem, né? As pessoas esquecem. E uma coisa que é, todos nós somos substituíveis. Nós criamos uma ideia em que nunca vamos ser substituídos, que somos necessários, que se outra pessoa não vai dar conta se eu não fizer, ou se a pessoa não vai fazer igual. Então, assim, nós somos substituíveis. Todo mundo dá um jeito. Pode ser que a pessoa não faça da sua forma, mas ela vai aprender ou ela vai fazer do jeito dela, podendo ser melhor ou não. Todo mundo é substituível. Então, se eu sou substituível na vida de um chefe, na vida de alguém, por que eu tenho que me doar? Por que eu tenho que dar a minha vida para ele, que eu posso ser substituída? Né? Então, eu acho que, por isso que a gente fala das validações. Nem sempre nós vamos ser validados o tempo todo. Esse é o ponto principal, né? Tanto que eu falo da minha parte em que, quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, era eu e mais a minha amiga lá. E a gente tava falando sobre isso. Só falando assim, tá, e se acontecer alguma coisa, como que fica? Nossa, mas se acontecer alguma... A gente fez na mesma semana, nós estamos conversando isso. E aconteceu. Eu estava lá há 12 anos. E aconteceu. E eles precisaram mudar a rotina deles para entregar essa demanda. Então, sim, eles conseguiram se movimentar sem que eu estivesse lá para entregar. Então, sim, as pessoas conseguem. Então, o trabalhador não é salvador da empresa. Você não está salvando a empresa. Porque existem pessoas que podem ter outros movimentos, né? Tanto que eu tô desde março, dia 2 de março, sem aparecer no escritório. Então, sim, as pessoas são substituíveis. E eu não achei ruim. Porque, assim, mostrou que as pessoas podem ali também fazer. Foram 12 anos que eu me dediquei muito. E a minha amiga lá, da contabilidade, ela conseguiu também. Então, sim, isso validou muito mais. E tive uma ideia que eu também poderia seguir outros caminhos. Que eu também poderia fazer outras coisas. Então, acho que isso fortaleceu, de certa forma, também entender isso. Né? Porque eu cheguei a trabalhar em 3 locais diferentes. Uma clínica, no consultório e na contabilidade. Isso de segunda a sábado, que eu atendia sábado de manhã ainda. E o quanto que era cansativo. Aí depois eu fui saindo, aí depois eu fui diminuindo o horário, e aí eu fui conseguindo me construir como profissional hoje da psicologia, só da psicologia. Mas sim, teve uma época que eu tava muito exausta, tanto que às vezes a Ju mandava uma mensagem pra mim, eu acho que eu nem respondia, eu só ficava, eu não saía da minha boca falar, eu tô cansada. Não que isso ainda não aconteça, né? Dela não me responder, mas é um outro motivo. É porque eu esqueço. Não porque ela tem TDAH. Ela esquece o remédio na frente do computador. Você acha que não vai me esquecer? Juliana, só um desabafo. Informações que não são necessárias. Vou contar. Ela esqueceu o comprimido do remedinho dela na frente do computador. E aí ela me mandou uma foto do computador, que era um outro dia que a gente ia fazer uma gravação. Inclusive deve ter esse relato num outro podcast, mas vou repetir para quem não ouviu. E aí na foto eu dei um zoom, comprimido ali, solto assim. Ou seja, mostra que a Juliana é curiosa. Pra que ela foi dar zoom na foto? Eu tenho ansiedade, então eu vou curiar. Olha que ótimo. Eu tenho que cuidar, né? Porque se eu não cuidar, como é que faz? Dei um zoom. Falei, Rosane, tem um comprimido aí. Pode tomar? Esqueci. Então toma. Tomou? Não peguei. Falei, Rosane, pega o comprimido e toma. Tá bom. Aí falei, vou esperar um tempinho a mais, senão ela vai achar que eu, né?
Eu já tô me metendo demais. Esperei uns 10, 15 minutos, falei, você tomou remédio? Ela, não, esqueci. Tá na sua frente, Rosane. Não é, Na é que eu sua... estava entretida tentando arrumar o computador, porque a gente tinha que gravar podcast. Quantos segundos você leva para pegar o comprimido e tomar? É porque eu estava focada. TDAH. Não? Voltando. Antes a gente mandava e ela não respondia por outros motivos. Ela estava aqui, extremamente cansada. Nossa. Tanto que ela falou isso, né, e se acontecer alguma coisa comigo, né, sobre essa questão da demanda, da substituição. E eu, inclusive, verbalizei isso na semana do acidente dela. Você só vai parar quando acontecer alguma coisa. Aí, para quem não sabe, foi uma senhora queda de forma aleatória, sem justificativa, da escada, onde ela quebrou o muro, salvou o celular e quebrou o pé. Não, explica primeiro como que não foi assim. Eu bati, eu não sei como bati, tinha assim, a escada e tem um murinho do lado, eu bati, caiu um pedaço do muro em cima do carro ainda. E o celular tava na minha mão, se não me engano. Tava na minha mão e eu tinha colocado a mão no rosto, então eu tava com medo do celular quebrar. Eu joguei o celular assim. Sei que meu pai pegou em algum lugar o celular, não sei nem. Acho que foi em cima do carro que eu joguei. E ela quebrou o pé. É vazado. E quebrou o pé. Foi agora ela está remendada, mas passa bem. Eu não. Juliana. Olha, eu sofri muito bullying nessa praia. Não, foi um bullying de amor. Um bullying, porque assim, a Juliana ficou assim, porque você tá quebrada. Não, remendada. Não, mas depois que você arrumou. Depois eu falei, não é assim, Juliana, eu não tô quebrada, não. Ela falou assim, não, porque agora você está remendada. Eu dando a minha vida pra andar com vocês. Muito. Não, ela ia subir alguma coisa, a gente ia lá. Dá o bracinho aqui, porque você tá remendada. E não precisava, porque eu tava indo muito bem. Mas e se caísse? Então foi de amor. Não, foi bullying. Vou colocar na caixinha, bullying, Juliana. Voltando para o nosso tema. Eu tava tão séria, maravilhosa, aí, ó, acabou. Fala. Mas junta nós duas, meu amor, é isso que dá. A gente vai até um ponto, depois a gente já não consegue mais. Aí depois eu que tenho déficit. Mas tudo bem. Vou avaliar. Voltando. Ela precisou se quebrar, ou já tá remendada, mas ela precisou se quebrar pra parar. E assim, claro, não era a forma como a gente gostaria que as coisas acontecessem, né? Obrigada, mas passa bem, tá tudo certo. Tô bem. Tá bem, remendadinha. Já até colou já os negocinhos. Graças a Deus. E agora ela tá seguindo de uma outra forma e o lugar onde ela estava teve que modificar a rotina. Sim. Então, às vezes a gente se dedica tanto, e o problema não é a sua dedicação. O problema, de novo, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Né? Quando você tá em excesso. E aí, como que vai ser esse excesso? Mas a empresa, se acontecer, não vai sobreviver. Vai sim. Vai. Porque foi preciso parar. Como eu falei, eu tava trabalhando em 3 locais. Então, assim, não era às vezes o lugar. Né? Poderia ter uma demanda maior, porque nós estávamos em 2 na época, então tinha que ter. Tanto que a nossa Giovana, que a gente entende como contadora, trabalhou comigo. Eu conheci a Giovana lá. Então, Vou até pegar o arroba dela para passar para vocês, caso vocês precisem. Aí, o que acontece? E aí, tinha uma demanda boa, grande. Só que aí, o que eu fiz? Fui lá e tive mais algo para aumentar. O que? Pacientes. Aí, depois, o que? Clínica de convênio, onde você atende meia hora ainda e tudo mais. Então, isso ocasionou uma piora. Né? Ocasionou uma piora, ocasionou uma dificuldade. Tanto que eu ficava assim, não vejo a hora de chegar domingo. Era segunda-feira, eu tava assim, não vejo a hora de chegar domingo. Não que eu não gostava de trabalhar na clínica, no consultório. Eu adorava trabalhar. Mas eu entendia que era a jornada que me atrapalhava demais. Era muita coisa, né? Que estava ao mesmo tempo. Sim. E esse era o ponto maior. E é aquela questão, né? Como eu falei, foram 12 anos no mesmo ambiente. Então,
querendo ou não, foi um ambiente que eu me senti que eu fazia parte do ambiente. Parecia, eu falei, até brinquei, né? Eu falei, ó, tem que colocar um negócio que quase faz parte da contabilidade. E realmente, porque eu entendi que eu fazia parte daquilo, eu entendi que eu auxiliava demais, eu entendi que eu conseguia fazer muitas coisas. Então isso foi acumulando. E aí, como eu falei, aí veio, fora que ainda tinha os cursos de psicologia, fora que eu tenho um namorado, então eu tinha que lidar com o meu namoradinho, né? Tinha meu namorado, tem a minha mãe, meu pai. Então, assim, eu tinha vida Você? fora. Eu tinha vida fora, né? Eu só sabia comprar doce. Meu ganho rápido era um docinho. Giovana, culpa dela. Ela que. Eu não tô. Inclusive. Pode falar, pode falar. Não, eu só tava falando que ela olhava pra mim e falava assim: vamos comer um docinho? Era minha felicidade, era do momento. Mas pode falar, filha. Não, era o arroba da Gi que eu fui procurar aqui para pessoas ali que precisam de alguém, né, para contabilidade, no sentido de fazer ali sua declaração de imposto de renda ou algum auxílio, arroba G, 2 Is, Avelar, com 2 L's, tá bom? Ou procurem pelo nosso também, que vocês conseguem encontrar ela, a gente super indica, inclusive ela que faz o nosso. Sim, uma fofa. Ela é uma fofinha. Né? Ela é maravilhosa. Ela é uma pessoa que se dedica muito também. Que também entrou nessa era aí de trabalho em excesso, já que a gente tá fofocando a vida do outro. Que agora é uma fofoca mesmo. Então, assim, é como nós falamos, né? E aí, imagina só. Tem toda essa demanda. Agora, não tô falando tanto de mim, só foi mesmo a questão do período e do excesso. Mas imagina só, você já ter uma autoestima baixa, né? Natural, assim, que é sua, não depende do trabalho. E esse trabalho não é o suficiente, você nunca faz o suficiente, você sempre precisa fazer mais, você precisa refazer. Gente, até de falar já é cansativo. Isso vai entrando em outras áreas da sua vida em que você entende que é você. Sempre é você. Então, assim, gente, a gente realmente tem que pensar o que as nossas decisões também impactam na vivência do outro, né? Porque vamos lá trazer exemplo. Que é mais fácil para entender. Vou pegar o exemplo lá da época da faculdade, da criança que chora, né? Tá. Tá lá a criança, toda vez ela chora, a mãe dá um doce, a mãe chora, ela dá um doce, a mãe chora, ela dá um doce. A criança chora, ela dá um doce. A criança chora, a mãe dá um doce. Tá, o momento que ela retira isso, a criança pode entender que é uma obrigação da mãe dar o doce. A criança vai se espernear, né, o tempo todo. Aí a mãe vai lá e dá o doce de novo, porque a criança não pode se espernear. Então, ou seja, você está reforçando o comportamento. Então, algo que volta a acontecer. Ou seja, essa criança está entendendo que ao chorar ela vai ganhar o doce. Então, toda vez que ela for ao mercado, a mãe vai falar não, ela vai chorar e ela vai ganhar um doce. Ou seja, eu reforço o comportamento dessa criança. A mãe está reforçando, a mãe está auxiliando para que isso volte a acontecer. Esse é o caso, nós fazemos o mesmo comportamento com os chefes. Então, você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Se você falar sempre posso. Então, quem ele sempre vai buscar? Você? Então. E é um outro ponto dentro disso também, porque assim, existem, né, as pessoas que estão neste momento, mas que para elas existe uma justificativa, inclusive, né? Então assim, a área é pequena, não tem o que fazer, não tem como contratar outra pessoa. Então, mas se você está dando conta de tudo, por que eu preciso procurar uma outra pessoa? Sim. Você sozinho faz 30 coisas? Sim. Então é o nosso limite. É a gente que precisa estabelecer até onde dá para ir as coisas. E nós não somos super-heróis. Não dá. Não dá para abraçar o mundo, não dá para ter essa responsabilidade. Não é justo ter a responsabilidade de levar uma empresa nas costas, sendo que não foi você que decidiu ter ela.
Você está lá para resolver um problema. Muito obrigada. Para quem ainda não conhece, tem o parabéns clássico da Rosane, que é assim, novo, parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigada, eu acho. Rosinha. É que eu faço isso com meus pacientes, é eles que ficam rosinhas. E alguns pacientes meus já sabem disso. Inclusive, nós temos que fazer este ritual na sessão. Juliana é fofoqueira. Meu Deus do céu. Voltando, né? A responsabilidade de criar a empresa não é sua. A responsabilidade daquilo dar certo, ela é dentro da sua alçada, dentro do que é possível você fazer. Sim. Ah, mas eu tenho um problema, hoje é sexta-feira, e tem um problema, e segunda-feira eu vou passar o final de semana pensando sobre isso. Primeiro, você não vai resolver o problema. Qual que é a realidade, né? O problema é seu mesmo? Pois é. Então também está dentro das nossas escolhas, esse sofrimento. Nós reforçamos muito isso. Essa é a questão, porque muitas vezes as pessoas também só jogam nas costas dos outros. Mas o que você faz para que isso aconteça também? Sim, é sempre a empresa, meu chefe. Então, e a minha responsabilidade? Pois é. Porque eu só posso mudar o que eu sinto. Eu não posso mudar o que o outro sente. Eu posso dar uma informação. Mas não quer dizer que ele vai acatar. Então, quem tem que mudar e quem está com conflito sou eu, não é a empresa. Também não vamos dizer que vamos mudar de emprego, tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. Não. Qual é a ideia do trabalho? É você resolver problemas. Ou seja, se o médico tá ali, é porque existem doenças que precisam ser estudadas, precisam ser entendidas e precisam ser resolvidas, se for o caso, porque não é todas que dá para resolver. Também não vamos generalizar. Se um contador tá ali, é porque precisa entender a lucro, precisa entender prejuízo, precisa entender ali, precisa auxiliar esse dono a entender como que a empresa dele está funcionando. Então, assim, todos nós somos contratados para resolver problemas. Mas é aquela coisa, nós estamos contratados para resolver problemas no período de trabalho. A partir do momento que sai dali, ele precisa existir esse distanciamento, senão o problema passa a ser seu. Esse é o ponto principal, né? Então, assim, não existe trabalho lindo, maravilhoso, perfeito, vai dar tudo certo, não vou me aborrecer. Vai. Nós ficamos bravas muito, também aqui na psicologia, as pessoas acham que somos plenas, não somos. E também nós ficamos, sim, nervosas com algumas situações. Às vezes é uma internet que não funciona, às vezes é uma coisa que não dá certo, às vezes nós não acordamos muito bem. Então, nós sim fazemos nosso trabalho, mas sim, às vezes nós também temos nossos problemas externos e também tem coisas que não é mil maravilhas também ser psicóloga. Nós temos nossos perrengues. E a gente não pode buscar o trabalho perfeito, porque isso não existe. Nessa vida a gente tem conflito, imagina dentro do trabalho, que a gente não tem controle sobre tudo. Esse é o ponto principal, é ter essa necessidade de controle que nós não temos. Né? Exatamente isso. Exatamente isso. E entender que, assim, existe uma cultura por trás de muitas empresas com esse problema do horário, né? Ah, mas é muito mal visto se o meu horário 18 e 18 eu pegar minha bolsinha e ir embora, ou no home office, deu, sei lá, 18 horas eu fechei meu computador. Mas é o seu horário. Sim. E aí? Então você vai ficar até 10 horas porque todo mundo acha que tem que ficar até 10 horas? Ah, mas eu tô recebendo hora extra. Lindo. Isso é a vida. Pois é. É como nós falamos em outro trabalho. Você quer trabalhar para ter uma vida ou você quer trabalhar para comprar medicação? Sim, você vai continuar, vai, né, ter uma promoção, um aumento, vai chegar ali no cargo dos sonhos. E como é que você vai usufruir disso? Se você vai estar doente? Vai estar afastado, vai estar tomando um monte de medicação, vai estar sem conseguir conviver com as pessoas da sua vida. Balança decisória. Vai pesar mais. É aquela situação, né, em que
nós nos doamos. Então, nós estamos falando toda hora de doar, de exaustão, porque é isso. Burnout é isso, é exaustivo. Até porque, como a Ju falou, você vai ser promovido? Tá, e aí o que eu faço com isso? Fui promovido, tô recebendo mais, é tudo certo. Se você tem um objetivo disso. Mas quando a gente só vive sem objetivo nenhum, né, só por demanda, a gente acaba sobrevivendo, a gente não acaba vivendo para tomar decisões, acabamos sobrevivendo, porque não tem, para mim não tem sentido tomar decisão, para mim não tem, eu não consigo tomar decisão, então você acaba sobrevivendo do mesmo, né? Então é dificultoso, é complicado. Então, até que ponto você pode tomar decisões de deixar a sua vida para dar a sua vida ao outro, porque os horários que você está no seu trabalho, que às vezes é muito maior do que você está em casa com sua família. E as pessoas esquecem disso. Família, estar com a família não é só dar uma casa boa, sim, todos nós queremos dar, também não vamos fingir que não. Queremos comer bem, queremos nos vestir bem, sim, mas em que momento você está com a família de fato? Qual é o seu tempo de qualidade com essa família? E de novo, voltando para a pandemia, as pessoas descobriram que tinham família na pandemia, porque era tanta correria que elas se viram elas viram que as pessoas da casa dela existem não só por 1 ou 2 horas, e sim por um dia inteiro. Então elas se conheceram. E às vezes não era da forma que elas imaginavam. Sim. Tanto que existem casais só de sábado e domingo. Que só se vêem sábado e domingo, que o restante do dia não tem. Não tem casal. Senão vocês passam a ser namorados, aqueles namorados que as pessoas só se veem sábado e domingo. Então, é preciso pensar, preciso entender até que ponto você pode doar a sua vida para o seu trabalho, mesmo que você goste. Porque às vezes, mesmo que você gosta, passa a deixar de fazer sentido. Então, até quando, né? Até quando que pode. Certo? Acho que o que fica aí para o pessoal refletir é limites. Eu estou conseguindo pôr limites na minha vida no geral, né? Não é nem só agora sobre trabalho. Claro que o podcast de hoje é sobre burnout, a gente está falando sobre a parte ocupacional e algo para se pensar também, mas no modo geral, o quanto da minha vida eu só estou vivendo e aceitando as demandas e as imposições dos outros, ou eu estou conseguindo impor os meus limites também? Sim. E não é pra gente, não é pra deixar de trabalhar, porque a gente tá falando que todo trabalho tem problema. Pelo amor de Deus. Porque como eu tô falando, nós temos atividade, às vezes, que nem, eu gosto muito de ser psicóloga. Eu adoro ler sobre, tanto que chega um livro novo. Eu adoro ler, eu adoro entender, eu adoro ver o processo. Tanto que eu tive uma paciente esses dias que eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu vi o processo dela, que ela conseguiu um objetivo, que eu tava assim, ó, com o olho assim, ó. Eu falei, ai meu Deus, eu vou chorar, ai meu Deus. Aí ela assim, e ela assim, ai eu vou chorar. Eu falei, pronto, eu também. Mas é que foi tão feliz. Eu fiquei tão contente de ver o processo, que a gente falou assim, poxa, as pessoas conseguem. Então, essa é a parte melhor. Mas não quer dizer que a gente tem que ter limite, não. A gente vai sair atendendo 24 horas por dia. E qualidade? Tem, né? Que aí não tem qualidade. Não tem. Então, esse é o ponto maior. Tanto que eu tô olhando meu livrinho que chegou. Tô toda empolgada com esse livro. Estou. Bom, postarei. Meus pacientes que aguardem. Ela vai postar, inclusive, depois que a gente finalizar. Sim. Né? Eu adoro livrinhos. Mas voltando. Então, assim, até que ponto? Observem, entendam que eu acredito que às vezes quando nós pensamos que reforçamos o comportamento do outro, muitos comportamentos e muitas aceitações fazem sentido.
Então, sim, temos que, às vezes, nos distanciar para entender o que está acontecendo. Perguntas são válidas, às vezes não vamos ter respostas absolutas, porque somos pessoas. Mas se ter uma hipótese para investigar, já é alguma coisa, já é um ponto de partida de mudança de comportamento. Tá? Então, hoje nós falamos bastante de mudança no nosso comportamento, porque é aquela questão, para a empresa, se está dando certo, por que ela vai mudar? Então, nós temos que falar para quem está escutando e não para a empresa. Esse é o ponto principal. Sim. E tem uma frase, eu não vou lembrar ela exata, mas é assim, para que eu possa ver a ilha, eu preciso sair da ilha. Eu preciso ver de fora. E às vezes a gente está tão imerso ali na situação que a gente não está vendo o todo. Uhum. Sim. A gente precisa dar um passinho para trás para avaliar o cenário por inteiro. Sim. E aí sim começa a pensar nisso. Parar, né? É a análise mesmo, é entender. As pessoas fogem disso, elas não querem refletir, elas querem resultado. Então, tanto que, acho que tanto eu como a Ju, nós recebemos esses pacientes que eles já querem resultado. Mas como você não vai... Se você não analisar, como que você vai ter resultado? Não é um remédio. Não é. Então, é a mesma coisa. A gente quer que a empresa mude e resolva, mas se eu não perceber o que eu estou fazendo também, e às vezes replicando em outras situações da minha vida, vai ser viver do mesmo. Exatamente. Tá? Então, terminamos por hoje, Juliana. Não é isso. Terminamos por hoje, pessoal. Muito obrigada. Você viu que dessa vez eu consegui terminar o podcast sem a Juliana continuar falando? Ai, que orgulho. Entendeu o que é burnout? Não entendi, Rosane. Sabe por que eu fico falando com eles? Só porque o quê? Eu fico falando com eles. Não, você fofoca da minha vida. Fala da sua, Juliana. Uma DR agora nesse momento. Não precisa. A sua tá mais interessante. Eu não vou falar nada. Ó, já deu o horário. Horário de dar tchau. Dá tchau. Então vamos dar tchau. Pessoal, só pra gente finalizar então, se vocês ainda não nos seguem, é @psicoessencial lá no Instagram. Lá a gente divulga tanto conteúdo para vocês, quanto caixinha de perguntas, caso vocês queiram trazer alguma pergunta também. Divulgamos filmes ou séries sempre de sexta-feira. Temos também as votações e caixinhas sobre o próprio podcast. Então, se vocês querem um novo tema ou participar da escolha desse próximo tema, nos seguem lá, tá bom? Sim, gente, por favor, comentem, né? Porque vocês podem votar, mas tem que votar, tem que assistir, tem que comentar, tem que ir lá na caixinha, porque nós estamos respondendo, nós estamos vendo as votações, nós estamos recebendo os temas. Então, sim, vamos interagir. E de novo, por favor, eu já recebi umas ideias do canal lá do Instagram que eu não tô conseguindo, nem eu nem a Juliana. Não deu nada certo. Então, assim, quem tiver ideia, por favor, nos avisa. Interação, vamos ter interação, porque o canal é pra interagir mais ainda, só que... Não tá dando certo ainda. Não tá dando certo ainda. Já pensou receber áudios? Eu reclamando? Vai ter. Como sempre. Eu fofocando da Rosane? Também. Porque esse podcast a gente começou várias vezes, né? Esse tipo de situação. Mas como sempre, né? Mas tudo bem. Então, um beijo para não prolongar. Um beijo, pessoal. E nos falamos no próximo podcast. Tá bom? Tchau. Um beijo, viu? Tchau, tchau.